Chegou a hora de falar de São Paulo. Vamos falar do São Calma, Paulo. pessoal, chegou a hora. Então vamos começar aqui com Jamal Lewis, que é um jogador da Irlanda do Norte que o André Hernan noticiou no fim de semana que estava a caminho do São Paulo. Olha ele aí com a camisa do Newcastle. Ele foi um dos primeiros investimentos do Newcastle dessa fase milionária aí com os investimentos da Arábia Saudita. Quase 15 milhões de libras pela contratação dele. Não vingou no Newcastle. Logo foi emprestado jogou bem na temporada passada no Watford, na segunda divisão. É um jogador que está sempre convocado para a seleção da Irlanda do Norte. Tem um amigo, não posso falar quem, passou o fim de semana inteiro vendo vídeos dele. Um viciado. Um viciado. Começa com... Não vou falar. Depois você me conta. Então. Depois eu conto. Ele é um jogador, um lateral um pouco mais alto também, que a gente estava falando. Amamos lateral alto. E com muita força física para chegar no fundo. Inclusive, quando ele veio ao Brasil no fim de semana e falou rapidamente ali com alguns veículos segmentados, ele falou que gostava muito de se associar com os pontas, tem esse jogo bem intenso lá na frente. Ele tem algumas deficiências defensivas, alguns vacilos que esse meu amigo identificou ali em alguns jogos. Mas assim, tá tudo encaminhado. O empréstimo dele vai ser de 1 ano até 30 de junho. Na verdade, vai dar menos de 1 ano, né? Até o fim da temporada europeia. Então ele fica com um contrato com o São Paulo até 30 de junho. E chega para disputar a posição com o Wellington, que no fim do ano vai para a Premier League, vai defender o Southampton. Então, é um mercado criativo, uma oportunidade que apareceu. Um jogador de seleção, uma seleção super modesta, mas um jogador de seleção com uma experiência de Premier League e, enfim, curioso, né? A ESPN fez um clipe de melhores momentos dele pelo Norwich, de participações em gol, assim. Norwich foi o clube antes de ser vendido para o Newcastle. Isso, e eu fiquei com impressões tão boas, assim, dos lances que ele participa de gols, que eu peguei para ver mais vídeos, assim, para entender melhor um pouquinho as características dele. E eu gostei do que eu vi. Como você falou, um lateral alto, forte fisicamente. Ele tem um chute forte, o que é muito bom. Ele tem uma passada larga, assim, ele ocupa muito espaço só com a presença dele física ali, rompendo a marcação dos adversários. E o físico impecável, que eu acho que talvez seja a grande diferença do futebol brasileiro pro futebol inglês, por exemplo, é essa questão física mesmo. Os jogadores lá, eles são fortes fisicamente, eles aguentam o tranco. Eles têm essa característica, mais intensos, mais fortes. E aqui no futebol brasileiro, às vezes, a gente não dá muita atenção para isso. A gente tem muito setor de preparação física atrasado com os profissionais que não se atualizam há décadas. E isso é um grande problema do futebol brasileiro que eu acho que atrapalha muito que a gente tenha um campeonato brasileiro de nível ainda maior. E a realidade do Jamal Lewis é essa, um jogador fisicamente muito inteiro, com um chute muito forte. Ele não parece brilhante tecnicamente, não é, sei lá, o Rafinha, por exemplo, o refinado, ou ocupa o espaço curto, sabe fazer aquele jogo de troca de passe, de associação, mas é um jogador que tem o chute forte, tem o lançamento longo forte, tem o pé forte, o pé duro mesmo, e eu acho que é um jogador que pode ajudar, uma característica diferente que o São Paulo soma no seu elenco e uma jogada de mercado muito criativa do jeito que a gente gosta de ver. O jogador vem por empréstimo, para quem chegou agora está perguntando, empréstimo até 30 de junho, que é quando acaba a temporada europeia, né? É diferente. Por que é diferente? Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque o São Paulo também está perto de anunciar, ainda não anunciou, mas está muito perto, anunciar o volante Santiago Longo, argentino, estava no Belgrano, era capitão do Belgrano, e vou falar... Um amigo avisou. Ele é a lata do Fred Desimpedidos. É parecido. No começo da carreira. Nessa foto que está aparecendo na tela agora, está muito parecido. Ele parece muito o Fred no começo do Desimpedidos. Ele era titular, capitão do time, teve uma troca de técnico, ele perdeu o espaço, pediu para ser negociado. Empréstimo com o São Paulo até o fim de agosto do ano que vem. Tem essa diferençazinha, o contrato dele aí sim é de 1 ano de duração esse empréstimo. É um jogador que se define como um volante tradicional argentino. Rouba a bola, toca rápido, não gasta muito tempo com ela. É o cara que vai desarmar e ajudar a distribuir com velocidade. Não vai ser o cara de longas arrancadas, de passes brilhantes, mas é aquele meio-campista argentino
tradicional. Hoje o São Paulo, como primeiro volante, só tem o Luiz Gustavo, que tem 37 anos e está jogando todas, o que atrapalha o rendimento dele. Ontem foi um jogo contra o Fluminense, por exemplo, que ele rendeu bem abaixo do que ele vinha rendendo em outras semanas, porque está nessa sequência, chega para disputar posição, revezar com o Luiz Gustavo como esse primeiro volante. Uma contratação interessante também, um cara que estava em alta até pouco tempo no Belgrano. Achei bem interessante mesmo, assim, acho que mais confiável, inclusive, que o Jamal Lewis, ali até pela questão de adaptação, idioma muito mais próximo, mais companheiros. Ele é muito amigo do Galopo. Nossa, legal. Muito amigo do Galopo. Eu lembro de ter assistido o Belgrano e Inter pela Sul-Americana esse ano, e o Longo me lembrou muito o Gabriel, o volante do Palmeiras, Corinthians. Tá no Atlético Paranaense. Né? Me lembro muito o Gabriel, assim, de ser aquele motorzinho. Até o Aníbal Moreno, talvez, em alguma dimensão também. De ser aquele 5 que está em todos os lugares, que está mordendo, que está dando passe curto, que está tentando tirar o time da pressão. E São Paulo não tem esse jogador. São Paulo não tem esse jogador, mas eu acho que também talvez seja um problema a partir do momento em que vai haver uma mudança de característica muito grande nos jogos em que não tiver o Luiz Gustavo e precisar jogar o Longo, porque são jogadores com estilos de jogo muito diferentes. Então, a proposta do time vai precisar ser diferente nesse contexto. Então, talvez vai chegar mais perto do que estava sendo antes com o Alisson como primeiro volante. Um cara mais de energia. Isso. Óbvio que o Alisson tem um pouco mais de saída por ter sido atacante a vida inteira. Tem mais chegada na frente. Mas acho que volta mais ao que vinha sendo feito antes do Alisson se machucar. E esse é um tipo de jogador que chega como a chance da vida dele, né? Porque é um jogador que jogou só no Belgrano. A carreira inteira dele é no Belgrano. O que é um fator de alerta, de preocupação. Exatamente. Como que esse cara vai desempenhar fora da zona de conforto dele? Ele vai jogar num clube agora que briga para ser campeão, não um time de meio de tabela, que é uma mudança muito grande de realidade. Mas ele tem esse perfil do jogador que chega tentando arrebentar e do jogador que conquista o torcedor brasileiro com muita facilidade. Até alguns não merecem conquistar essa confiança toda, porque é um jogador com muita energia, com muita entrega, e o Longo é um jogador que tem essas características. Então vamos esperar para ver. Acho criativo também, acho uma boa negociação também, mas principalmente por ser um empréstimo, por ser não ser um vínculo definitivo ainda. O São Paulo investiu apenas no empréstimo, então é um jogador que a gente vai esperar para ver. Inclusive vai exigir do Zubeldia essa habilidade de mudar o estilo de jogo por causa da mudança de uma peça. Por lá. Kaique está perguntando quanto o São Paulo recebe pelo Morato na Premier League. O São Paulo tem direito a uma grana, 15 milhões, a gente tinha falado na sexta-feira, só que esse é um dinheiro que já estava combinado de ser pago para o Juliano Bertolucci, o empresário. Então inclusive o mecanismo de solidariedade. Isso, né? Tanto a porcentagem quanto o mecanismo de solidariedade, para um pacote de... Não são empréstimos exatamente, mas, enfim... Dívidas. Não são dívidas exatamente, são empréstimos, mas, no fim, são dívidas com o Bertolucci. Então, isso já estava combinado, era parte da negociação com ele, tá? O Maicon França está falando que o São Paulo acaba de contratar... Calma aí. Mais um anúncio? Mas... Isso eu não vi, Maicon. Deixa eu ver aqui. Qual que é a notícia do Maicon? Deixa eu falar, para não gerar confusão. Mas é isso, acho que os times brasileiros se reforçaram bem, mas eu gosto especialmente de alguns jogadores o Botafogo de Ribeirão. Agora que eu vi aqui, Maicon, é isso mesmo. O Botafogo de Ribeirão contratando Alexandre Jesus do Fluminense. Só para completar, já estava por lá, rescindiu com o Flu para ficar de vez no Botafogo. Só para completar, porque eu coloco o Flamengo nesse top 1 de quem melhor se reforçou, são jogadores que chegam para fazer diferença mesmo. O Michael é um jogador que no Brasil é muito influente. Gonzalo Plata, que a gente falou na sexta-feira, é um jogador que tem a capacidade de se adaptar muito bem ao futebol brasileiro. O Alexandre chega para jogar com certeza. O Alcaraz fez uma boa estreia, inclusive, num jogo complicado para o Flamengo. Embora tenha dado um socão na cara do Kaká. Essas coisas acontecem. Mas acho que são 4 bons reforços. E o David Washington também, se chegar, é um jogador que ajuda. Então acho que quem supriu melhor as carências que tinha foi o Flamengo. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando, janela de transferências, compras no futebol brasileiro.
podem ser feitas até as 23h59 minutos, 59 segundos de hoje. Então fique de olho nas redes sociais do André Hernan, tá? Que se tiver novidade ele vai postar por lá. O Twitter foi de base, né? Então vocês têm que seguir o André Hernan no Threads, no Instagram. @André Hernan, é fácil. Só no TikTok que é @André.Hernan. Certo? Tá aí na tela para vocês seguirem. Fiquem de olho nas redes dele, que qualquer novidade ele vai publicar por lá. O homem tá de férias, mas tá trabalhando. Ele não consegue descansar. Rapaziada, então é isso aí, ficamos com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas, atualizadas, pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscreva no canal e ativa também o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo e muito mais. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.